Boa noite, pessoal. Tudo certo? Oi, Cris. Oi, Bianca. Oi, Denis. Tá tudo certo? Estão ouvindo? Eu vou ver se eu consigo achar um fone de ouvido aqui. Tá, beleza. Tá dando pra ouvir? Tá de boa. Tá dando eco, alguma coisa? Que eu não achei um fone aqui. Tá ótimo. Então, boa noite, pessoal. Natal da Vida já tá aí. Nicole, tudo certo? Aqui. Obrigada, Nicole, troquei. Ai, mal, que estava medonho. Ai, vamos lá. Já que eu tenho que testar aqui as caixinhas, perguntas. As perguntas a princípio vão aparecer aqui. Pessoal, a caixinha das perguntas tá aparecendo para vocês. A Paty também já tá aí. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Elisângela, tudo bem? Vou esperar mais aí, é 29, vou esperar uns minutinhos. Beleza, ótimo. Ah, já apareceu uma pergunta aqui, teste, tá certo, Denis? Ótimo. Vamos entrando então, temos pouquinhas pessoas, mas acho que o pessoal deve estar entrando. Mandem, né, o WhatsApp, Instagram pros amigos, pros conhecidos, para quem vocês acham que... Vocês acham não, né? Pra quem precisa estar ouvindo isso também. Mas assim, pessoal, os que vão entrando, eu vou explicando algumas vezes, então vou repetindo, né? Para aqueles que vão entrando depois, mas tem uma caixinha de perguntas, onde a gente tem a caixinha de comentários e tem a caixinha de perguntas, né? Então ali nos comentários, né? Os boa noites e tal, também podem ir dando as boas-vindas, né? Para os que vão entrando. As perguntas específicas que vocês vão tendo ao longo da noite, né? Da edição. Vão fazendo na caixinha de perguntas, que elas ficam salvas ali, ficam separadas dos comentários. E fica mais fácil depois pra gente separar o que é pergunta e não pra Patrícia poder nos responder. Tá? Boa noite, pessoal. Tudo certo? Vamos encaminhando a live pros amigos, conhecidos, grupos, pai, mãe, pra participar, pra assistir. Vão falando se tá tudo certo, estão ouvindo. Eu vou entrando aqui também, tentando acompanhar pelo computador para ver se tá tudo certinho também. Já estamos crescendo, já temos 18 pessoas. Oi, Arthur, tudo bem? Boa noite. Isso, alguém. Ah, tá. Isso, marquem o Café Razão, divulguem, colocam nos stories, tirem um print, mandem a live pros amigos, conhecidos, grupos, famílias, padres, amigos, pastores, todo mundo. Amigas, principalmente, né? A gente vai falar muito de mulher hoje, da força da mulher.
Então, tragam aí pessoas que estejam interessadas, que tenham curiosidade também. Então, né, os que estão entrando, sejam bem-vindos, né? Boa noite a todos. E vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai chamar já o Natal da Vida para estar se apresentando para nós. Então também ajudei a divulgar que quanto mais pessoas estiverem assistindo a live, mais pessoas também vão estar conhecendo essa causa agora que a gente tem no final do ano, né, do Natal da Vida. Tudo certo, Arthur, tudo certo por aqui. ansiosos pela live. Duda também entrou, Alexandre, Mari. Oi, Mari, como é que tá? Tu e a pequena? E Pietro e Roger, tudo certo? Vamos ver quem mais. Ai, eu não enxergo as pessoas. Matheus Lopes, Daya, John, Cristina, Sabrina. Ih, tem muita gente já. Ótimo. Mandem para mais pessoas. Vamos mandando mais um pouquinho. Pra gente ter mais pessoas conhecendo esse tema de hoje. Oi, Mayara, tudo bem? Carmen. O Lauren. Bastante gente entrando, muito bom. Mas continuem enviando para todo mundo. Cadê aqui? Aqui. Ai, Mari, nós também. Tem que fazer a visita, né? Meu Deus do céu. Essa pandemia é um troço. Mas vamos lá, vai passar, tá passando. Juan também, boa noite. Ju, como é que tá? Tu e a Bruna? Pessoal, então a gente já tá aí 19h34. Vou dar mais um. Aí, ó, fechou 19h35. Continuem mandando, né, por favor, aí o direct com a live para os seus amigos, conhecidos. Mandem o link pelo WhatsApp também, para que mais pessoas possam estar assistindo, tá? Acho que é bem legal, vai ser muito legal mesmo. A Patrícia vem com muito conteúdo, com muito estudo, muita pesquisa, muito conhecimento aí para nos passar. Então, assim, divulguem. Divulguem, quanto mais pessoas souberem dos temas que a gente vem trazendo, melhor vai ser como um todo para nós, como sociedade, né? Então, continuem divulgando aí. E vamos lá. Vou estar chamando, então... Cadê aqui, meu Deus? Deixa eu achar as coisas. Cadê? Tá, aqui... Vou estar chamando o Natal da Vida, tá? Vou estar chamando o Daniel, então, para apresentar para nós esse evento, esse movimento. E aí a gente vai também estar conhecendo eles, a Associação Casa de Misericórdia. Sejam bem-vindos também. É uma causa social muito grande, né? Muito boa, que também faz muito bem, que a gente já também apresentou aqui no café. E vou estar chamando, então, o Daniel pelo Insta do... Cadê? Do Natal da Vida. Não, do Insta dele mesmo, né? Deixa eu achar aqui como é que ficou combinado. DM, deixa eu procurar aqui, gente. Me desculpem a minha DMP. Aqui o Daniel. Deixa eu enviar a solicitação para ele, ver se ele já tá aqui com a gente. Se não, já vou talvez chamar o próprio Natal da Vida. Acho que talvez seja até mais fácil. Beleza, chamando isso do Natal. Pode deixar. Oi, padre, tudo bem? Glad também, Tamires. Noite, Boa noite, Daniel. Como é que tá? tudo Tá bem? ouvindo direitinho? Tá. Então, pessoal, esse é o Daniel e ele vai estar apresentando para nós, né, como a gente já
tá de costume desde o início da pandemia e das nossas edições online, a gente vem apresentando a cada edição uma causa social, né? Algum evento, alguma casa específica, algum lar. E hoje a gente vai estar apresentando o Natal da Vida. Então, o Daniel vai estar apresentando para vocês. Daniel, conduz aí para nós, nos apresente, né? Diz como é que a gente pode ajudar vocês, não só na divulgação da casa, mas também um apoio financeiro, um apoio com doações. Então, tá contigo. Pessoal, avisem se o áudio do Daniel tá ok para todo mundo aí. E aí a gente vai seguindo. Acho que tem uma pequena falha agora na. Pode ser. Vamos ver se o pessoal vai nos dar um ok, estão ouvindo ele. Bom, boa noite a todos. Eu estou ouvindo o eco aqui na transmissão. Eu acho que a gente vai ter que botar um fone de ouvido. Tu tem um fonezinho aí? Olá. Vamos lá, Daniel. Vamos ver se melhorou para o pessoal aí. Pessoal, melhorou então o áudio? Acho que vamos indo, Daniel. O pessoal vai nos avisando. Uhum. Bom, falar do Natal da Vida é um projeto que ele vive em função da Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, eu acho que todos vocês já devem conhecer. Tem um trabalho maravilhoso onde o objetivo maior é reduzir a mortalidade infantil. Então, esse trabalho da Pastoral da Criança ele está presente em vários países, né? Todo o Brasil. E a gente realiza então, o Natal da Vida, que são festas nas comunidades onde existem a Pastoral da Criança, onde a Pastoral da Criança está implantada. Né? Então, essa festa são para as famílias que participam com uma certa frequência, com pelo menos 70% de presença nos eventos ao longo do ano da Pastoral da Criança. Como forma, então, de reconhecer o trabalho, a dedicação de todas as líderes da criança, né? Em defesa da vida das nossas crianças. Então, é uma festa de Natal, como muitas outras festas, onde tem brinquedos, muita diversão, lanches, bebidas, e, enfim, muita alegria, né, para as crianças. E ao final da festa a gente entrega então um presente devidamente embalado para as crianças, devidamente empacotado, junto com uma cesta básica. Esse ano, que é o ano que a gente está completando 15 anos, né, de existência, a gente não, até devido à pandemia, essa realidade, essa triste realidade mundial, o Covid-19, nós não teremos a festa em si. Porém, nós teremos a distribuição das cestas básicas e de lanches também, sucos e principalmente dos presentes para as crianças, né? Que as crianças não podem passar o Natal sem os presentes. Então, a proposta dessa festa é isso, é levar um pouco mais de alegria para essas crianças da Pastoral da Criança, mas, sobretudo, assim, para valorizar esse trabalho das líderes da Pastoral, que elas têm um evento mensal que se chama o Dia da Celebração da Vida. Nesse evento, é feita a pesagem das crianças, o controle do peso, enfim, o índice de massa corpórea e a saúde da criança como um todo, né?
Então, nesse evento, no dia da celebração da vida, as líderes da pastoral também orientam as mães, as gestantes, sobre melhores práticas de saúde para os seus filhos, para a sua gestação, para suas famílias. E o que a gente gostaria, a gente vem fazendo com o Natal da Vida, é realizar uma festa para quem tem um número mínimo de presença nesse dia da celebração da vida ao longo do ano, né? No nosso caso, então, seria 70% de presença, como forma de não apenas valorizar, como já falei, né, o trabalho das líderes da pastoral, mas principalmente para que essas mães, para que essas famílias busquem esse conhecimento, busquem esse aprendizado que é de grande importância para o desenvolvimento do bem-estar dessas famílias, dessas crianças. Que legal. E como é que vocês estão planejando fazer, né, esse ano, então? Vocês vão fazer por entregas? Como é que vocês estão planejando, já que não vai ter o evento, né, específico? Sim, nós marcamos o dia 5 de dezembro e o dia 12 de dezembro para fazer essas entregas. Então, no dia 5 de dezembro, a gente vai fazer as entregas nas cidades de Ivoti, Dois Irmãos, Campo Bom, Sapiranga e Nova Hartz. E no dia 12 vai ser em Estância Velha, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Ao todo, então, serão 24 bairros, 24 comunidades que serão contempladas com essa participação do Natal da Vida, né? Com essa entrega de cestas básicas e presentes. Nossa, é bastante, né? Isso, acho que vocês atendem mais ou menos, então, quantas famílias, assim? Tem uma ideia? Sim, nós finalizamos ontem até o nosso levantamento dos participantes. Vão ser 982 famílias que receberão, então, a cesta básica e 1.580 e algumas crianças, não sei dizer agora o número correto, mas quase 1.600 crianças, então, que vão receber esses presentes, né? E vai ser o modelo da festa, nessas datas que eu falei, vai ser o modelo Peg Leve, né? Take Away. A gente vai entregar o ingresso para as famílias, elas irão lá no dia para receber, recebeu, vai embora para não ter nenhuma uma espécie de... Isso, exatamente, não ter aglomeramento de pessoas, aglomeração de pessoas. Nossa, mas é um trabalho gigante, né, que vocês fazem. Graças a Deus, cada vez maior. Esse ano que, digamos assim, está sendo um ponto fora da curva, que até em números está diminuindo em relação ao ano passado, né? Ano passado foram mais famílias, mais crianças, mas é um ano atípico, né? Então, o nosso objetivo é até o final do ano que vem, se tudo retomar a normalidade, a gente conseguir participar de toda a Diocese de Novo Hamburgo, né? De toda a região. Todas as comunidades da pastoral nessa região. Nossa, muito legal mesmo. E de que forma que o pessoal pode ajudar, né, nessa ação de vocês aí, né? Enfim, provavelmente vocês precisam de doações, né? Mas... Sim, essa pergunta é ótima, não apenas para a gente poder divulgar, né, a forma de doação em si, mas principalmente porque esclarece algumas coisas, né? Como a gente dá uma cesta básica padrão para todo mundo, e também um presente padrão, que no caso é padrão dentro da faixa etária da criança e de acordo também com o sexo da criança. Então, se a criança é um menino de 1 ano, ele ganha um presente. Se é um menino de 4, ganha um presente diferente. Se é uma menina de 3 anos, ganha um presente de acordo com a faixa etária dela. Então, para isso, a gente pede que as pessoas nos doem valores, no caso, né? Até um dos postos de doação, de arrecadação, é a secretaria ali da catedral, que a gente deixou numa região bem central para facilitar o pessoal, né? Então a gente já reafirmou a parceria com a catedral mais esse ano. E então as pessoas que quiserem doar qualquer quantia em dinheiro, poderão doar, porque a gente pode comprar uma cesta básica padrão, e também os presentes, porque aquele negócio, né? A gente não pode dar uma cesta de um jeito para uma pessoa, uma cesta básica de outro jeito para outra. Não. E um presente de um jeito para uma criança e de outro jeito para outra criança. Então, a ideia a gente só recebe em dinheiro assim para poder padronizar os presentes para a entrega. Que legal.
Que legal mesmo, tá muito bem organizado, assim, né? Provavelmente vocês têm um trabalho prévio bem grande de fazer todo o levantamento das famílias, das crianças, para saber quantos anos tem cada uma, né? Onde que estão. Então, é um trabalho bem legal. Assim, quantas pessoas se envolvem nesse movimento com vocês, assim? Última pergunta. Não, nós temos, que coordenam ao longo de todo o ano, são 8 pessoas. Mas aí nós temos mais um grupo de, além dessas 8, mais outros 24 líderes, né? Para cada uma dessas festas, nós precisamos ter um líder para, enfim, para organizar elas também, né? Em anos normais, a gente, fora esses voluntários, a gente tem mais em torno de 15 a 20 voluntários para cada festa, né? Para trabalhar em cada festa. Também depende muito do tamanho, né? Da comunidade, do número de crianças e famílias. Mas, tranquilamente, assim, em condições normais, passa de 200 voluntários. Ah, que massa. E assim a gente vai ajudando, né? Quem não tem as condições, as famílias que não podem dar presentes, que muitas vezes não tem só não o presente, mas não tem mesmo o que comer na ceia de Natal, né? Então deve ser bem gratificante para vocês, assim, esse movimento todo, né? Ver o sorrisinho lá dos pais, das crianças mesmo. É muito bonito, parabéns mesmo. Com certeza. E 15 anos já fazendo isso, né? Muito legal. Então, pessoal, assim, Daniel, em primeiro lugar, Daniel, eu acho que, né, estende a toda a equipe, a todos esses líderes, né, e todas as pessoas que se movimentam para fazer isso, os parabéns, né, não só nosso Café e Razão, mas eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo e conhecendo o movimento de vocês, né, estende o parabéns a todo mundo, né, que Deus continue abençoando vocês e todo esse movimento para que permaneça por ainda muito mais tempo, né, para que seja realmente um movimento duradouro aí, né, fazendo bem, não nessa etapa de amor que é o Natal, né, nesse momento é importante. E assim, pessoal, nós que estamos assistindo, nós temos lá no post um dos últimos posts do café, justamente a divulgação, né, da agência onde a gente pode estar doando, para onde a gente pode estar doando. Também a gente pede para que vocês sigam a página do Natal da Luz, para que também ajude a divulgar, né, para que vocês também conheçam, acompanhem, né, para onde eles vão estar divulgando na própria página ali as entregas, os movimentos, né, acho que as pessoas que vão estar passando por lá. Então, acho que da nossa parte é dever nosso, né, ajudar a divulgar isso. Vai estar passando por muitos bairros onde a gente mora, pelas cidades onde a gente mora. Então vai fazer diferença para talvez pessoas que a gente conheça, né? Pessoas carentes das nossas comunidades. E vamos divulgar, vamos, se possível, ajudar ou divulgar para aquelas pessoas que podem ajudar, para possíveis empresas, né? Que também podem estar dando um suporte aí um pouco maior, né? Na questão financeira. E que no ano que vem a gente possa voltar com isso presencial, né? Deve ser outro universo, né? Ver as crianças no dia a dia ali, brincando, fazendo festa com vocês nesse dia. Então, assim, Daniel, muito obrigada por trazer para nós, né, por nos fazer conhecer o Natal da Luz, ao Samuel também, que entrou em contato contigo, né, fez todo o intermédio. E, assim, realmente, leva os parabéns, tá? Essas 1.600 crianças aí vão ficar mais felizes nesse Natal. E obrigada, né, e pessoal, vamos ajudar a divulgar e a doar também para fazer a diferença no Natal dessas famílias. Muito obrigada, Daniel. Agradeço a oportunidade aqui, o espaço, e parabéns também pelo trabalho que vocês fazem com o Café e Razão também, que é excelente, né? Sim, é bem legal o nosso trabalho também. Nos ajuda a divulgar o Café e Razão também. Com certeza. Certo? Então, Daniel, fica com a gente aí. A palestra vai estar muito boa hoje. Divulga para mais pessoas. E eu vou estar chamando a Patrícia, então. Até mais, Daniel. Tchau. Pessoal, então acho que agora começamos, né? Vou rapidamente aqui, já vou ir trazendo a Patrícia, mas hoje é um dia então da gente falar sobre a força inata da mulher em Edith Stein. Quem é Edith Stein? Como assim força inata da mulher, né? Sexo frágil, a gente fez alguns posts ali para vocês já irem pensando, refletindo, né? Então assim, o que é importante? Enviem essa live para pessoas que vocês conhecem, via Insta, via WhatsApp. Dá tempo ainda das pessoas entrarem, enquanto jantam e acompanhando e ouvindo, vai estar muito bom. E já vou chamando a Patrícia. Bem-vindos aos que entraram, né, ainda agora. E é isso aí, né?
No final, ali no intervalo, eu divulgo mais um pouco a questão da nossa biblioteca, né, da nossa lojinha que está funcionando, né, a gente tem ali alguns pontos de coleta dos nossos livros também, aqueles que têm interesse em comprar. E deixa eu chamar a Patrícia aqui. Ah, tá. Ah, a Patrícia acabou de entrar. Tudo bom, Patrícia? Tudo Deixa eu bem. terminar. Termina Ai, aí que eu vou arrumar aqui tá, também. tá bom. Ai, Só divulgar ainda, a caixinha de perguntas está ali embaixo, pessoal. Então, acho que desde a live da última que nós tivemos, temos a caixinha de perguntas disponível. Então, ali fica mais fácil da gente colocar as perguntas para depois a Patrícia responder, né, no final. Então, ao longo da live, podem colocar nos comentários também, a gente vai estar olhando, mas as caixinhas de perguntas fica mais fácil, fica centralizado. Boa noite aos que já entraram na live. Boa noite, Patrícia, boa como é que noite. você está? Tudo bem? Vocês me escutam bem? Tudo bem? Pessoal, escutamos bem a Patrícia? Eu escuto muito Muito bem. bem? Tá bom, então. Então tá certo. Flávia, querida, me Isso, diz mais ou menos o quanto tempo, então, né? Que daí eu tento tá, modular, assim, um pouco como é que é o funcionamento, que claro. daí eu me organizo direitinho na fala. Tranquilo, Patrícia. A gente, então, agora são aí praticamente 5 para as 8. Uhum. Normalmente, a nossa conversa aqui, né, a tua explanação, ela vai ali em torno de 45 minutos a 60 minutos, Tá. tá? E aí a gente já, aí assim, à medida que, não sei, normalmente a gente espera até o final para fazer as perguntas, mas se tu quiser entender que tu Tá. vai vendo algum comentário e quiser ir respondendo, no meio, se fizer sentido para ti também, bem tranquilo. Tá bom. Então, normalmente aí 45 minutos até 60 minutos para depois vir com as perguntinhas para também não ficar muito tarde. Tá. Tá? Mas Tranquilo. então, seja muito bem-vinda. Agradecemos demais a tua presença, né? O teu sim para dar essa aula pra gente hoje. E aí a gente, né, também, se tu puder te apresentar, né? Tu tem um currículo aí gigante, tá lá no nosso cardzinho, toda a tua história praticamente, mas pode falar um pouquinho de ti para nós, apresentar pro pessoal. Bom. E aí depois é contigo, tá? Tá bem. Bom, eu sou Patrícia Teixeira, sou aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, né? Sou psicopedagoga de profissão, né? Tenho boa qualificação daí acadêmica, né? Além de ser especialista em psicopedagogia, sou mestre e agora doutoranda em teologia sistemática aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Onde pesquiso. No meu mestrado, pesquisei a formação integral da pessoa em Edith Stein, tanto os aspectos teológicos quanto os aspectos pedagógicos. E agora no doutorado, daí sim eu estou fazendo um recorte assim maior sobre a vivência juvenil, né? Também trabalhando a antropologia, né? A visão integral da pessoa, mas pensando muito no contexto de acompanhamento pedagógico e pastoral de juventudes do modo geral, né? E o tema do feminino em Edith Stein é um tema antropológico. O que quer dizer isso, né? E aí eu já entro na temática, né? Falar em antropologia, né? Parece um palavrão, assim, porque nem todos estudam e conhecem, e nem todas as faculdades, mesmo faculdades que estudam desenvolvimento humano, nem sempre os cursos trazem uma abordagem antropológica, né? Falar em antropologia é falar do estudo do ser humano, tanto na sua condição ontológica, isso é singular, nas minhas particularidades, nas tuas particularidades, que é um ser humano diferente de mim. No entanto, nós temos coisas muito semelhantes que nos identificam. Mas também falar dos contextos humanos, né? Onde a vida está, onde o humano está nessas vidas, nessas vivências, né? E no caso de... Quando a Edith Stein vai estudar a antropologia, né? Todo o desenvolvimento, toda a parte dos estudos dela sobre o ser humano, ela faz uma inter-relação entre antropologia e educação, entre filosofia e teologia, né? Então ela é uma autora, considerada uma autora
multidisciplinar, nesse olhar antropológico que circula as ciências humanas, né? E isso é encantador em Edith Stein. Vamos falar um pouquinho dela antes, porque nem todo mundo a conhece. Agora a gente está vivendo um boom steiniano no Brasil, né? Que coisa bem boa, tem muitas coisas boas que a pandemia ela nos desafiou muito, mas ela também nos aproximou e fez conexões muito importantes. E uma das coisas bem legais que aconteceu esse 2020 foi que o rosto steiniano dos pesquisadores steinianos no Brasil está vindo mais à tona, né? E eu fico muito feliz, assim, de integrar e fazer parte da comunidade de pesquisa steiniana do Brasil. Enfim, com tantas coisas aí que a gente troca. E falar do feminino, né, em Edith Stein, hoje, vocês pensem que a minha fala, estou aqui eu falando, mas ela é enriquecida com pessoas que hoje estudam em outras universidades do Brasil, da América, do mundo, enfim, né? Então, essa minha fala hoje, quando eu fui estudar um pouquinho, né, para vir falar, só para vocês terem uma noção, assim, eu peguei um material que foi construído entre eu, aqui, professora Maria Cecília Zato Parisi, que na Diocese de Novo Hamburgo é conhecida também, né, porque ela deu aula para alguns, hoje que são sacerdotes, né, que tem um estudo também. Professora Magna Soares, que é da PUC de São Paulo, né, que também tem um olhar sobre a antropologia do feminino em Stein, professora Clélia Peretti, que é da PUC do Paraná, que também estuda, inclusive organizamos um livro agora que está para sair sobre a questão do feminino em Stein. Professora Úrsula, que é lá do Ceará, sabe? E aí a gente vai se integrando e vai construindo essa... É muito bom, é uma riqueza. Sem falar de outras, né, professoras e professores assim, nível mundial. Então, isso tudo para dizer que Edith Stein é uma figura que para nós na Igreja Católica, como nós estamos aqui falando do Café e Razão, da Serra Gaúcha, organizado por muitos universitários, né? Eu lembro sempre disso, que eu tive no Café e Razão já presencial algumas vezes, a convite do tanto Padre Elton, quando o Padre Michael, agora Padre Michael, né? Que eu me lembro dele como seminarista me convidando, né? Padre James Soares, enfim, tem tantos. Padre Alex, né, formador, que foi também ali. Mas então, para dizer que quando eu fui a primeira vez ao Café e Razão, ali em Novo Hamburgo ainda, né, foi para falar do feminino em Edith Stein. E já faz uns 3 anos isso. Foi para falar sobre o feminino. Então, hoje, quando eu olhei assim, disse, olha que legal, o tempo passou. Hoje eu estou muito mais aprofundada e a galera segue pedindo. Que coisa boa, né? Bom, gente, Edith Stein. É muito forte isso agora, né? É muito forte essa questão do feminino. Exato. O que acontece? Edith Stein é uma filósofa, tá? Ela é santa na Igreja Católica, canonizada em 1998 pelo Papa João Paulo II. João Paulo II é o Papa fenomenólogo, né? A gente diz que ele tem uma fenomenologia, isso é um estudo da essência do humano. Então, os documentos, de um modo geral, do pontificado, né, de João Paulo II, eles trazem muito essa abordagem do ser humano, né? Tem vários documentos, assim, que a gente verifica isso. E os estudos steinianos, para ele, pensem que ele também é contemporâneo, enquanto estudo, de muitos autores que estudavam com Edith Stein. E os escritos de Stein sobre o feminino, ele também teve acesso. E ele tem um encantamento, assim, quem conheceu mais próximo, né, esse momento de canonização, diz que ele se esforçou muito por essa canonização, porque ele gostava não só da pessoa, reconhecia a santa mártir, né, que ela é, mas também o quanto ela contribuiu, né, com o próprio ensinamento, né, sobre a mulher. A Carta Mulheres Dignitatem, por exemplo, quando a gente lê a Carta Mulheres Dignitatem, ou quando a gente lê a Carta de João Paulo II às famílias, é um resumo da antropologia de Edith Stein. Para quem estuda Edith Stein, assim, a gente identifica muito bem os pontos, né? E então, assim, canonizada há pouco tempo, se for ver em termos de 20 anos, 20 e pouquinhos, né? A única filósofa mulher citada na Fides esse Ratio, no parágrafo 74, né? Fé e Razão.
onde João Paulo II, inclusive, escreve isso que eu falei, né? Sobre a importância do valor da filosofia e que deu luzes para a teologia também, enfim, para toda a doutrina sobre a mulher. Bom, Edith Stein é uma filósofa, gente, além de ser santa, canonizada na igreja, carmelita, né? Então, uma filha de Teresa, ela tem Teresa d'Ávila como a grande pedagoga, João da Cruz como modelo também de mística e experiência, né? Tanto que o último livro que Stein escreve é Ciência da Cruz, isso é, uma mulher que foi uma grande intelectual e que depois, na medida da sua conversão, ela identifica que a verdadeira ciência está na cruz. E aprendi isso também no diálogo e na imersão de uma vida espiritual em nível carmelita, né? Que é uma vida contemplativa e intelectiva. Isso é uma coisa muito legal de Teresa d'Ávila, né? Porque Teresa d'Ávila, ela traz a força da mística, né? Da pedagogia mística, não só numa coisa contemplativa como abstração, mas como algo encarnado, vivido no dia a dia, no nosso jeito de ser, né? No quanto a cruz que eu carrego no peito também perpassa pelo meu ser, pelo meu olhar, pela minha forma de falar, pela forma de agir no mundo. Pronto. Falando de Edith Stein, então, da fenomenologia do feminino, que a gente chama a essência do feminino em Edith Stein. Né? Stein nasce, gente, em 1981, né? Então, um pouquinho antes ali, né, da dobra do milênio, do século passado, né, 1891. E morre em 1942 em Auschwitz, tá? Ela nasce... Mas como assim? Ela é uma santa católica? O que aconteceu, né? Vamos descobrir agora. Vamos fazer a estrada agora do outro lado. Ela nasce numa família judia, né? Tanto que o escrito autobiográfico dela é Vida de uma Família Judia, né? E ela escreve isso ainda bastante jovem. Quando ela nasce ali, é uma família grande, tá? Ela é a caçula da família. É uma família com 12 filhos, mas a mãe já tinha perdido, a família já tinha perdido, né? Alguns irmãos dela já tinham morrido, 4 irmãos dela. E ela é a caçula, ela já tem irmãos bem mais velhos que ela, tal. Quando ela tem 2 anos, o pai dela morre. Eles tinham um comércio de madeira. Eu vou contar isso porque isso é determinante para toda a obra do feminino, tá? Que eu vou contar depois para vocês. O pai dela, quando morre, ela tem 2 anos, tá? O pai dela, a família de Stein era comerciante de madeira. O pai gerenciava, né, esse empreendimento na Alemanha. Ela nasceu em Breslávia, né? Da Prússia, hoje seria, né, ali na região da Prússia, na Polônia. Aí, o que acontece? A mãe, quando o pai morre, a mãe assume não só a família, mas os negócios da família. Assume enquanto gestora, empreendedora, tá? Isso não era comum, nem no Brasil, nem na Europa, né? No Brasil muito menos, mas não era muito comum as mulheres assumirem algo com propriedade, dizendo eu, né, matando no peito. Geralmente o que se fazia? Quando a mulher enviuvava, ela distribuía os filhos para outros parentes cuidarem. Os negócios geralmente ou passariam para um irmão ou para alguém, mas iam para deslocaria da figura do feminino, tá? A mãe, a dona Auguste, muito forte, e tem um outro aspecto dessa mãe. Essa é uma mãe judia, firme e extremamente dada à cultura. A família lia, né? Lia, tocava, tinha música. Era uma família em ambiente cultural importante. Não era uma família rica, também não era uma família pobre, né? Uma família classe média alemã, bem dedicada ao trabalho e tudo mais. Stein cresce nesse ambiente cultural com uma força feminina da mãe. A mãe dela tem um papel importantíssimo para ela, assim, né? Mas também ela via na mãe uma figura mais sóbria, mais séria, porque a dor daquela morte do marido, e mesmo toda a dinâmica, né? Vocês imaginem uma vida assim, os traços do feminino eram traços fortes, mas até um pouco austeros às vezes, né? Bom, mas tem as irmãs, tem tudo mais.
Stein, com 6 anos, uma menina com 6 anos, ela frequenta a escola, que também não era muito comum para as meninas, mas foi uma mãe que quis essa inserção dela no ambiente de escola, né? O que ela se liga quando Stein fala na autobiografia dela, né, no Vida de uma Família Judia, ela se liga que ela é muito inteligente, só que ela é criança, né, uma criança de 6, 7 anos, por ali, 8 anos, ela se liga que ela tá a 1000 na frente, ela é muito, a rapidez cognitiva dela é muito grande, e ela se inquieta com aquilo e incomoda, por que os outros não têm aquela mesma, sabe, aquele mesmo saber, aquela mesma desenvoltura? E o modelo educacional era muito aquele modelo de cópia e repetição, né? Então, tá lá dado, tu tem que repetir o que foi dado, né? É tipo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aquilo incomoda demais ela. Ela frequenta a escola, aí na adolescência dela, daí ela dá aquela revoltada básica, adolescente, né? Normal. Como adolescente, ela questiona demais o modelo de ensino, esse modelo de ensino, Ctrl+C, Ctrl+V, essa coisa muito pouco criativa, pouco inventiva, pouco, sabe, capaz de uma autonomia cognitiva, né, maior. Ela começa a se incomodar com a própria tradição familiar, tá? Que é a tradição judaica que ela aprende no lar. Ela valoriza a religiosidade judaica, mas ela começa a se incomodar com as tradições. Tudo que é muito tradição, ela vai se inquietando. Com isso, na adolescência dela, ela se afasta da escola, ela sai da escola, se afasta do lar da mãe e vai morar com uma irmã em Friburgo, uma irmã casada. Tá? Por 1 ano, mais ou menos, ela mora com uma irmã casada. E aqui tem um outro dado que vai ser fundamental para toda a fenomenologia que ela desenvolve do feminino. O marido dessa irmã era médico ginecologista. E ela ouvia em casa os comentários sobre as mulheres atendidas. Que às vezes tinham doenças, sabe? Tinha todo uma orgânica, uma biologia do feminino ali, mas tinham doenças, às vezes doenças várias, que não foram provocadas, sabe? Foi um contágio, né? E dos cuidados, todos esses cuidados biológicos, orgânicos, ela começa a prestar atenção, né? Que a mulher tem um corpo e um orgânico muito próprio, então um cuidado muito próprio. Isso ela é adolescente. Volta para casa, fica 1 ano fora, volta para casa como estudante, termina o que seria o nosso ensino médio, digamos assim, né? A escola, e adentra, gente, ela é uma das primeiras universitárias da Europa, porque terminou o colégio, que já era uma coisa inovadora, poxa, né? Deu, não deu. Ela vai e se inscreve para a universidade, né? A faculdade da cidade dela, a Universidade de Breslávia. E quando chega lá, ela tá com a inquietação, essa inquietação dos modelos sociais, e ela se matricula na Alemanha naquela época. Tu não te matriculava no curso assim, quero psicologia, quero filosofia, não, tu te matriculava numa área, e ela se matricula na área de humanidades, germanística chama, onde, olha só que multidisciplinar, né, que inovador pro nosso tempo, né, onde tinha filosofia, psicologia, pedagogia, linguística, história, tudo isso num completo essa dimensão das humanidades. Só que aí ela também entra num problema. O que ela enxerga? A grande questão dela já é o humano e já é um pouco a psicologia. Só que ela se liga que a psicologia está nos primeiros movimentos. Isso, pensem que é 1915, por ali, tá? E ela vê que a psicologia está nos primeiros movimentos, e para quem é da área, assim, psi, sabe que os primeiros movimentos da psicologia no início do século passado foram os consultórios de psicólogos eram quase laboratórios de física, né? Tanto que tem toda a psicologia do profundo, ela se origina a partir das hipnoses, né? Falando de Freud, principalmente, que é um psicólogo do profundo, né? Com a psicanálise e tudo aquilo. E aí ela começa a ver que também ali na forma de entender o ser humano, de estudar o ser humano, ela está sentindo a mesma coisa, é um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma forma que está faltando algo. Ela sente, assim, faltando algo que é mais essencial na problemática, ir mais dentro da pessoa.
Aí, gente, ela se forma, tá? Ela se forma na universidade, mas tem um fator muito importante, né? Com 19 anos, ela tá na faculdade, mais ou menos com 19 anos, olha o que ela faz, que é bem da questão do feminino. Ela adentra, porque elas estão questionando o papel da mulher na sociedade nesse momento. Pensem que isso está estourando Primeira Guerra daqui a pouco, é aquele modelo social, assim, que a mulher, ela tem muita restrição mesmo, né? Quando isso acontece na universidade, ela entra num grupo pedagógico, uma associação, é bem assim, Associação Universitária Feminina, onde nessa associação elas defendem o voto feminino, porque hoje para nós o voto feminino é algo dado, mas não era para gerações passadas, não era mesmo, nem para as nossas avós aqui no Brasil. Então, e mesmo quando tinha o direito, tu tinha que votar de acordo com aquilo que o pai, o avô, enfim, mandavam, né? Lá na Alemanha, então, nesse início ali, né, da década, do finalzinho ali, em torno da década de 20 ali, tem então esse movimento, que é um movimento conhecido como movimento sufragista, né, na Europa, que são as primeiras mulheres que lutam pelo direito ao voto feminino, né, a cidadania feminina. E Stein faz parte de um grupo um grupo, né, a Associação Universitária Feminina, que pede, né, o direito ao voto feminino, tá? E não é só o voto, porque entendam que o votar não é só a questão, é a inserção da mulher na sociedade. Em profissões, o direito de ter profissão, o direito de ter vida acadêmica, estudantil, o direito de sim ficar num lar também, né? Mas dentro desse lar, no cuidado com sua família, ao ser dignificada por estar ali, né? Como uma mulher mesmo, como uma mãe, como uma esposa, enfim, como aquela que tem também um papel fundamental naquele lar, não aquela que deve ser comandada, né? Isso para Edith Stein, gente, é algo assim muito, muito forte. Os escritos dela, desde a área filosófica até a teológica, não saem disso. Não saem disso, né? Essa força do feminino, daí o título que vocês botaram, a força inata. Inata da mulher. O inato tem a ver com a natureza, a palavra inato. Vamos falar sobre isso agora. Nesse momento, assim, terminando a faculdade, Stein conhece, gente, ainda na faculdade, uns escritos que estão iniciando dentro da filosofia, que chama fenomenologia, para quem é mais da área da filosofia. A fenomenologia, gente, é uma ciência que está iniciando através de um fundador, né, chamado um fundador, mas antes já tinha bases, que é Edmund Husserl, né, que é um filósofo muito conhecido. E o que estava nestes estudos de Husserl? Para ele, o maior mistério, assim, era o ser humano. O ser humano na sua forma, no seu jeito de se colocar no mundo, a natureza humana, né? Então, Husserl, ele tem toda a fenomenologia, isso é uma ida à essência do ser, tá? Eu gosto sempre de pegar um objeto para fazer uma didática, né? Deixa eu pegar aqui o que eu posso pegar? Bom, eu estava com água, tá? Mas assim, por exemplo, vamos fazer Já acabou a água. Acabou, fui tomando. Mas vamos fazer um exemplo aqui, né? A água. Em termos físicos, a água, H2O, né? Insípida, inodora, né? Todas as características. Então, isso é um olhar, é a água, é componente da água, é da natureza da água. Mas, para que serve a água? Para beber, para limpar, bom, enfim, né? Onde tem água? Na cachoeira, na nascente, na fonte, na torneira. Sabe essa exploração? Isso é muito... Esse olhar que vai além. Tá, mas aí assim, ok, saímos da física, saímos do onde está. Por que eu tenho que beber água? E se eu não gosto de água? Para hidratar, porque é vida. Tá, mas o que tem de vida na água? Né? Como é que ela me traz vida? Esse movimento de refletir sobre algo
Isso é um exercício fenomenológico, de desdobrar pensamentos para tentar encontrar o sentido daquilo. Então, a fenomenologia, ela vai além, ela não é, a gente diz assim, ela parte da evidência natural, mas ela não para ali, as respostas não são diretas, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Há desdobramentos, né, em nível de consciência, tu vai tomando consciência daquilo que vai sendo apresentado para ti, entendeu? Tá. Isso parece óbvio, de repente, para alguns de nós, mas não era óbvio há 100 anos atrás, tá bem? O que acontece, gente, é que no feminino é isso que Edith Stein faz. Quando ela vai, então, ela saindo da faculdade, ela vai fazer o doutorado com este Edmund Husserl. Ela muda de cidade, vai para Göttingen, né, na Alemanha, é uma outra região. Quando ela chega em Göttingen, ela chega numa cidade universitária, ela fica muito impressionada, porque há muitos jovens, há uma vida pulsante, é muito inovador para ela, aquele movimento, porque ela estava na cidadezinha dela, onde as mulheres quase não tinham estudo, nada disso. Vai para lá, ela vê gente, mas também não vê tantas mulheres, mas já vê mais, entendeu? Pronto. Ela chega lá, no primeiro encontro dela com o Husserl, ela era muito inteligente, isso tem que dizer, assim, era uma pessoa com facilidade de aprendizagem, né? Quando ela chega lá e ela vai conversar com ele, ela chama a atenção dele porque ela já tinha lido um livro que é muito difícil, né? Ideias, é o livro de Husserl. E ela já sabia, inclusive fala sobre o livro com ele, um livro que muitos filósofos ainda não estavam conseguindo compreender totalmente. Ela está encantada e começa, ele convida ela para fazer parte do, vou botar entre aspas, que é para ficar mais fácil, do grupo de pesquisa dele, tá? Que é o conhecidíssimo e influente, assim, muito influente mesmo, o grupo fenomenológico de Göttingen, né? Göttingen é a universidade lá. Neste grupo, gente, havia pensadores cristãos, né, tanto luteranos quanto católicos. Haviam pessoas que não tinham uma adesão à fé. E outra coisa, era um grupo muito multidisciplinar. A maioria era filósofo, mas também tinha pessoas de outras áreas. Bom, se eu for falar assim, a gente vai precisar 3 lives, tá? Mas um dos grandes, tem vários, mas um dos grandes fenomenólogos, né, que faziam parte desse grupo é Max Scheler. Para quem conhece a ética de valores de Scheler, inclusive está em troca com ele, né, conversa, dialoga sobre a questão dos valores, né, a hierarquia de valores em Scheler. Max Scheler, para vocês saberem, é o autor que o Papa João Paulo II, ainda Karol Wojtyła, professor, defendeu em sua tese doutoral. Né? Então, para vocês verem, olha só como são, né, os fluxos que acontecem. Pronto. Tinha outros, tá? Tinha um casal que chamava muito a atenção dela, o Reiner, né, Adolf Reiner, e a esposa dele, a Ana. A Ana não fazia parte, né, desse grupo, mas o Adolf sim. E chama muito a atenção dela porque ele é muito gentil. Ele tem um testemunho cristão aqui, é isso que eu quero falar. E a força da mulher que ela vê. Ele é muito gentil, ele é muito inteligente. Só que ele é muito generoso na troca. Ele dialoga e valoriza o conhecimento dela também. Eles se tornam muito amigos, grandes amigos mesmo. Ela se torna amiga desse casal. O que acontece? Estoura a Primeira Guerra Mundial, gente. A Primeira Guerra Mundial, para os universitários europeus, foi um caos. Porque os universitários europeus tiveram que ir à guerra, né? Então, os homens nos frontes de batalha e as mulheres que eram poucas, iam para os hospitais servirem como enfermeiras, né? Edith Stein foi para um hospital, ela então foi enfermeira da Cruz Vermelha, ela ficou um semestre, ela trancou o doutorado, ela já estava fazendo doutorado, né? Husserl, então, é o orientador dela, né? Aí eu gosto de ver os comentários, eu sou daquelas que fica falando e fica lendo, gente. Coisa boa, Bianca, eu também sou apaixonada por ela. Olha só, daí,
quando ela tá lá no Hospital da Cruz Vermelha, é assim, além da morte do pai dela, ela é a primeira vez que ela se depara com a finitude humana na morte, porque ela era muito pequena quando o pai morreu, né? Ela viu a consequência na família, mas aqui ela vê a consequência em famílias várias, a força das mulheres que estavam perdendo os seus filhos, a força das esposas que perdiam seus maridos na guerra ali. E outra coisa que chama muito a atenção dela é que a morte, ela não tem se é pobre, se é rico, se é conhecedor, né? Qualquer coisa assim. Não. Para ela, ela começa a ter uma noção da finitude. Tá, deixa eu falar uma coisa que eu vou ter que parar, Flávia, porque o Dudu, que entrou aqui, é meu amigo pessoal, e o cara é show de bola em áudios e tudo mais, tá? É um baita produtor. Baita. E aí tava dando eco antes na live, eu mandei um recadinho pra ele, como é que a gente tira o áudio, o eco? E ele que me disse tudo. Ai, ó, Dudu, querido. Vamos adiante aí. Seja bem-vindo, Dudu. Venha sempre nos acompanhar. Vamos lá, querida. Flávia, tu vai me parando, porque eu começo a falar, eu não paro. Quem me conhece já sabe. Olha, tá todo mundo amando, tenho certeza. Vai com fé. Vamos lá, vamos juntos. Sim. Queridos. Estamos aprendendo horrores aqui já. Tá, eu tô 1/3. Vamos lá que nós vamos chegar. Olha só. A Primeira Guerra tem esse impacto muito grande nela de ver a finitude da vida humana, o sofrimento, né, do humano ali, naquele hospital. Outra coisa é que esse filósofo que eu falei para vocês, né, esse filósofo jovem amigo dela, gentil, sábio, o Adolf Reinhardt, ele morre no fronte de batalha. Isso para ela desestabiliza muito. Por quê, gente? Porque ela olha um cara genial, gentil, uma esposa jovem, uma família, sabe aquele casal querido, dedicado, inteligente, cuidador um do outro? Ela olha para isso e ela questiona muito o porquê da morte. Por que a morte de alguém que tem uma obra sendo desenvolvida? Ela acha ele um filósofo genial. Quando no enterro, né, no velório e enterro dele, ela está muito inconformada, muito inquieta, e a esposa, eles são cristãos, a esposa está com uma postura elegante, serena, sabe? Sabe, mulher assim que está se suportando a dor forte, com dignidade. Essa mulher chama muito a atenção dela, porque ela vê uma mulher íntegra ali, diante de um sofrimento enorme, que ela mesma não estava conseguindo compreender, sabe? Ela estava tentando entender com a cabeça aquele sofrimento e a mulher estava ofertando, né? E isso chama muito ela, porque daí ela começa a ver qual é a diferença, o que essa mulher tem, né? E aí os princípios cristãos aqui fizeram diferença. Tanto que na autobiografia depois dela, ela vai falar que esse é o primeiro momento que ela se depara com a cruz de Cristo. Né? Assim, que legal, né? E aí, o que ela percebe, começa a perceber diante dessa morte? Que a vida humana, mesmo com a sua finitude, ela deixa legado, ela também é infinita. Por quê? Porque a mulher dele pede para ela organizar os escritos dele, organizar o material, sabe? Entrega para Stein essa organização, esse cuidado com a obra do marido. E Stein faz, né? Então ela vê esse legado, essa vida que deixa presença, mesmo não estando fisicamente mais, tá? Voltou para a universidade, ela defende então sua tese doutoral, que chama Sobre o Problema da Empatia. É um estudo inovador. Se vocês hoje empatia todo mundo fala, né? Hoje está na boca do povo. Mas se vocês forem digitar empatia e forem pesquisar história, um dos primeiros fundadores, digamos assim, pensadores da empatia era um do grupo de fenomenologia dela, né? Também o Lipps, né? E só que ela faz esse diálogo. Ele vê a empatia mais pelo viés estético. Ela vê a empatia, porque ele estuda a partir da linguagem, da arte e tal.
ela vê a empatia como um dado antropológico. O que significa isso? Olha aqui, vamos eu e tu, Flávia. A gente não se conhece. Eu não faço ideia de quem, né, da tua história. Não te conheço. Mas olha aqui. Deixa... Antes de tu começar, Patrícia, ele vai acabar a live e a gente vai, porque já fechar 1 hora. Então segura e depois faz a introduçãozinha de novo.